Bom, tá gravando? Bom, a nossa aula de hoje vai ser a continuidade da questão sobre o comentário do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. Alguns usos específicos no próprio livro de Apocalipse, para a gente entender a maneira como esses símbolos são trabalhados. Só retomando um pouco o conteúdo, nós já vimos que as visões elas são compostas de símbolos. Muitos desses símbolos eles são extraídos e reelaborados a partir do Antigo Testamento. Então, o que nós vamos fazer agora nessa aula, nesse tempo que nós temos, é, de alguma maneira, tentar entender como esses símbolos foram, de alguma maneira, apropriados e trabalhados no próprio livro de Apocalipse. Na verdade, esse é um dos elementos-chave para a gente entender o próprio livro. Por quê? Se a gente entende a maneira como o livro trabalha os símbolos, a gente entende uma boa parte do conteúdo do livro. Então, alguns desses livros não estão presentes apenas em Apocalipse, eu vou falar de alguns deles que, inclusive, outros autores, como Pedro, também usam, mas em Apocalipse ele está com mais frequência. Então, hoje a gente vai, esse é o nosso tópico da aula, que na verdade é a continuação da nossa última aula. Deixa eu só projetar aqui. Eu já vou projetar já algum slide onde a gente parou, que aí fica mais fácil, tá bom? Para a gente continuar aqui trabalhando. Então, vamos lá. Estão conseguindo me ouvir, me ver bem? Beleza. Sim. Ok. Isso aqui. Bom, nós já falamos dessa questão do uso informal, a questão como é que o Apocalipse usa, né? Eu concordo com o Bill, é um alto grau de liberdade e criatividade, não é só retomar um símbolo, mas a maneira como o Apocalipse trabalha o texto do Antigo Testamento tem muita criatividade, a maneira como ele aplica os símbolos que já estão presentes lá. De qualquer maneira, quando a gente fala de uso informal, não significa um uso aleatório qualquer. O que quer dizer uso informal? É que não é um uso que é introduzido por fórmulas de citação. Isso aconteceu porque foi dito por intermédio do profeta fulano de tal. Então, é um uso um pouco mais de memória do próprio autor bíblico, no caso João, e é um uso que, na verdade, tem a ver com o fato de que ele está muito embebido, ou ele está muito influenciado pelo Antigo Testamento. Ele não precisa fazer essas notas introdutórias, essas fórmulas introdutórias de citação, porque a forma como ele usa o Antigo Testamento é uma forma mais orgânica. Ele faz isso com algo já inerente à sua própria escrita, uma vez que ele já está muito encharcado dessa linguagem. Além disso, às vezes tem que perceber algumas mudanças de aplicação, de acordo com os símbolos que tem no Antigo e para o Novo Testamento. Mas deixa eu tentar ilustrar isso com o próprio livro em si. Primeiro é um uso chamado uso analógico, ou seja, é uma analogia entre aquilo que aparece no Apocalipse e aquilo que está revelado no texto do Antigo Testamento. E alguns temas, eles são mais frequentes nesse uso analógico em Apocalipse. Primeiramente, a questão das teofanias. Nós comentamos na aula passada sobre Apocalipse 4, a respeito de como aparece na visão do trono, que é Apocalipse 4, a ideia de relâmpagos, trovões, e essa ideia já está presente aqui no Antigo Testamento. Então, essas teofanias como anúncio de juízo. Todas que está presente em Isaías 6, Ezequiel 1, Daniel 7 e Apocalipse 4 e 5. Livros associados com julgamentos, então, há uma analogia, você vê esses livros nesse texto de Daniel, esse texto de Ezequiel também é importante, e aparece ele retomado no capítulo 10. O leão de Judá exercendo juízo, você vê isso já em Gênesis, na verdade é Gênesis 49, perdão, eu erro aqui da grafia, e Apocalipse 5, verso 5. Existem vários usos analógicos. Uns usos muito analógicos, eu gostaria de destacar a letra E e a letra F, para a gente entender melhor. Primeiro, os cavaleiros como agentes divinos do juízo. Esses cavaleiros, quando a gente vai olhar o texto de Apocalipse, parece que eles são como que uma inovação, algo inédito de João, mas na verdade não são. Se você pegar o texto de Zacarias 1 e Zacarias 6, eles já estão presentes lá.
Lá em Zacarias 1 e 6, tanto em Apocalipse 6, verso 1 a 8, o que os cavaleiros representam? Eles representam instrumentos de Deus para executar o juízo. Outro ponto é as pragas do Êxodo infligindo juízo. Você vê aqui em Êxodo 8 a 12, e vários textos aqui, são alguns deles apenas, de Apocalipse 8 e Apocalipse 16, em que essas pragas são retomadas. Quais pragas? Fogo, saraiva, o escurecimento, sol e lua, o escurecimento. E algo interessante, porque não está claro, talvez tão claro, no texto de Êxodo, que essas 10 pragas, de alguma maneira, elas são para o endurecimento não apenas de Faraó, mas de todo o Egito. Mas em Apocalipse há como uma extensão dessa imagem, que essas pragas, elas não são para endurecer apenas um governante ou, com o caso Faraó. Elas são usadas, né, esses sinais da ira de Deus são usados para endurecer todos aqueles ímpios, todos aqueles que têm a marca da besta. Essa é a mensagem básica dessas pragas em Apocalipse. A questão dos gafanhotos, essa questão dos profetas, essa visão de Apocalipse 11, o pessoal fica um debate muito grande sobre quem são as duas testemunhas, né? Elias e Enoque foram trasladados, não é a lei e os profetas. Mas o ponto principal de Apocalipse 11 nem é tanto definir quem são essas duas testemunhas, porque não é a identidade delas. Primeiro, a quantidade delas, por que são duas? Porque a gente olha no Antigo Testamento que, pelo testemunho de duas ou três, né, testemunhas, há uma matéria definida, né, uma causa é julgada. Então, por isso aparecem duas testemunhas. Segundo, é que esses profetas, na verdade, esses testemunhos, têm um papel profético. Eles anunciam o juízo. E, por fim, a Babilônia é julgada por Deus em uma hora. Eu coloquei aqui o texto da Septuaginta de Daniel, porque é onde aparece a expressão mais clara, né, de onde a gente acredita que João retomou. Ele não usou o texto hebraico de Daniel, ele usou a Septuaginta. Outro ponto de muita analogia entre o texto do Antigo e o Apocalipse são a questão da tribulação e perseguição do povo de Deus, ou seja, a forma como João ele retoma essa temática já presente nos símbolos do Antigo Testamento e ele aplica no seu próprio livro. Presente, 10 dias de tribulação, e aqui teve, não sei se foi o Christopher, que perguntou na aula passada, como é que a gente lida com textos em que a gente tem que interpretar mais simbolicamente e textos que nós temos que interpretar mais literalmente? Por exemplo, Isso, foi mesmo, isso. foi você, né? Esses 10 dias de tribulação é um dos textos que eu acho mais difícil de explicar a respeito dessa literalidade ou desse simbolismo. Por quê? Você tem lá na carta, não sei se é a Pérgamo ou Tiatira, que são 10 dias e serão tribulados. Há uma discussão, e vários comentaristas, sobre se esses 10 dias são literais ou não. O que eu acho engraçado é que, tipo assim, das cartas, e também principalmente depois do capítulo 4, o pessoal interpreta simbolicamente. Mas mesmo os caras que interpretam simbolicamente, quando chegam nos 10 dias de tribulação, eles interpretam literalmente, falam, não, serão 10 dias mesmo. Eu já acho que também é figurado, mesmo estando numa das cartas das 7 igrejas da Ásia Menor, para mim parece que é um tempo definido, não um tempo literal. E aí você tem uma galera que vai defender a literalidade aí. Eu não sei falar para vocês agora a posição do Henskin ou do Kistemaker, mas o Bill, por exemplo, fala que isso é literal. Eu já acho que deveríamos ver como simbólico também, por ser um número, embora esteja numa carta. Então, essa questão do que é literal, do que é simbólico, não é tão simples, né? E isso é um ponto que mesmo os caras que pesquisam isso há muito tempo, eles também ficam em dúvidas. Essa questão dos 3 anos e meio de tribulação, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, está, olha, Daniel, veja bem, Daniel, aqui, no entanto, Daniel de novo 7, Daniel 4, só quero mostrar assim que o livro de Daniel é fundamental para o Apocalipse, ainda mais essa questão simbólica. Aqui, esses 3 anos e meio de tribulação, na verdade, é uma forma de Apocalipse fazer referência a um tempo, 2 tempos e metade de tempo de Daniel. É só mudando a expressão, mas há um simbolismo de um período definido de tribulação e perseguição do povo de Deus. A Sodoma, Egito e Jerusalém como lugares infames onde há perseguição. Acho que isso aqui é uma coisa interessante para a gente destacar. Aqui, Jerusalém
ela também é perseguidora. E não é também uma inovação de Apocalipse. Mateus 23, 27, Jesus já fala isso. Que, veja bem, a crítica ou a condenação de Deus com relação às cidades perseguidoras como Sodoma e Egito, agora passam a ser aplicadas a Jerusalém, que anteriormente, vocês colocam assim, a cidade santa. Então, imagens e mensagens que eram próprias para nações ímpias, agora no Novo Testamento, em Mateus especificamente, em Apocalipse, são direcionadas ao próprio povo de Deus, à própria nação de Israel, melhor dizendo. Ou seja, os próprios judeus agora, eles são como se fosse uma nação ímpia perseguidora. De quem? Dos cristãos, que são a verdadeira continuidade da mensagem profética do Antigo Testamento, na visão dos escritores do Novo Testamento, né? Isso que eles colocam. Então, só mostrando essa inovação aqui do Novo Testamento, que não é a mera repetição do Antigo, mas sim uma ideia de aplicar essa mensagem do Antigo ao contexto novo. Letra D, governos perseguidores simbolizados por bestas. Essa é uma grande chave para entender um pouco a questão das bestas em Apocalipse 13. São simbólicas, não, óbvio, isso é uma coisa que para a linha reformada é uma coisa já muito básica, mas isso já está presente em Daniel. As imagens de bestas e símbolos de animais em Daniel também tem essa representação em relação a governos ou impérios. E, por fim, a temática da Grande Babilônia. Ou seja, é uma forma do Apocalipse retomar, analogicamente, imagens e símbolos do Antigo Testamento e aplicar ao próprio livro. Só vale lembrar que não é uma questão do número de aparições do Antigo Testamento, de um símbolo, para que ele seja usado no Apocalipse. A gente pode ter essa ideia, tantas vezes aparece essa ideia do altar no Antigo Testamento. Mas para João, não é tanto o número de ocorrências do Antigo Testamento, mas é a mensagem do símbolo no Antigo Testamento que ele representa. Por exemplo, a questão da Grande Babilônia, ela apresenta como a imagem que Apocalipse retoma é de Daniel, mas ela não em Daniel, uma imagem nesse sentido tão usada. Mas para Apocalipse aparece com muita frequência, para ter ideia. A Grande Babilônia é anunciada em Apocalipse 14, ela é retomada em Apocalipse 16, em Apocalipse 17 e 18, que é uma descrição maior da ascensão e queda da Grande Babilônia. Então, só para ilustrar um pouco isso. Mas existem alguns usos mais complicados. Esse aqui eu não vou trabalhar muito com eles, porque senão a gente fica só a nossa aula inteira, basicamente, em uso analógico. Mas, simbolicamente, Jezabel, de Apocalipse 2, verso 20 a 23, também eu acho que tem que ser interpretada simbolicamente. Outras chaves para vocês entenderem rapidamente. A árvore da vida, o que ela significa em Apocalipse 22? Ela significa proteção, significa acesso à comunhão com Deus, é essa proteção. Isso está presente em Gênesis 2. A questão da proteção, os israelitas selados. Já tem em Ezequiel 9 essa ideia, e por isso ela aparece em Apocalipse 7. É claro que aí você tem que lembrar também de Paulo, que usa essa imagem, né, do selo do Espírito em Efésios, capítulo 1. Acho que Efésios 1 é um dos textos mais emblemáticos sobre isso. Estou tentando lembrar aqui se 1 Coríntios tem, mas acredito que não. É mais a habitação do Espírito em 1 Coríntios. Em Efésios, a ideia do selo em si. E a questão das asas de águia, que aparece em Êxodo 19, Deuteronômio 32, e é retomada em Apocalipse 12. Eu só queria chamar a atenção, pessoal, porque às vezes a gente fala muito dos profetas, e eles são muito presentes em Apocalipse, mas não apenas os profetas. Você tem aqui muito do Pentateuco também, Êxodo, Deuteronômio, Gênesis está presente, Números também. Então, é como se fossem duas pontas, né, da escritura que se ligam. O início e o fim. Essas pontas estão ligadas, elas estão juntas. De maneira que o início e o fim, eles estão conectados, eles estão imbricados. Então, o que é falado de alguma forma no início da escritura, no final ganha sua expressão máxima, sua representação máxima. Esse recurso, só deixa eu
fazer um comentário aqui. Esse parece muito um recurso muito de Apocalipse, né? Mas você veja bem que a cinematografia moderna também se vale muito dessa questão do fim no início que está no fim e o fim que está no início. Por exemplo, tem um filme que eu gosto muito de um diretor chamado Christopher Nolan. Tem um filme que esse foi mal traduzido o título dele para o português. Ele é chamado A Origem. Já viu esse filme? É do Leonardo DiCaprio. É bem legal o filme, um filme bastante, eu acho um pouco complexo, mas a cena de abertura do filme, quase, que na verdade, está presente, tá lá no fim do filme. Ou seja, ele começa com o fim e termina lá fazendo essa retomada do que ele colocou no início do filme. Então, é mais ou menos esse jogo também que Apocalipse faz. Com a escritura, aquilo que está em Gênesis, árvore da vida, a, a própria ideia do Éden, os rios lá no Jardim do Éden, tudo isso é retomado em Apocalipse, no final. Todas essas imagens, a maioria delas estão lá presentes. Então, o início e o fim estão conectados aqui no livro, só para dar para vocês a noção mais clara disso. Mas eu não queria ficar muito nesse uso analógico, porque existem alguns usos que são mais, não se diria interessantes, mas eles não são tão explorados. E eu queria mostrar esse uso para vocês aqui, que é a questão desse chamado, dessa universalização. Isso aqui é muito legal, que o texto de Apocalipse faz. Não é só Apocalipse, mas aqui outros autores bíblicos. Eu vou falar um pouco disso. É o que é chamado de universalização. Quem trabalha com essa ideia é esse cara aqui. Ele tem só me engano, um livro, um trabalho em francês. Eu não li o trabalho dele ainda. Quem menciona ele é o Bill e outros caras, em que ele vai mostrar esse uso específico de Apocalipse. O que é a chamada universalização? É uma aplicação ao mundo ou à igreja como um todo, aquilo que o Antigo Testamento aplicava somente a Israel. Ou seja, existem imagens e questões que o Antigo Testamento aplica a Israel, e no Apocalipse é uma expansão dessa imagem. Ela não é aplicada apenas a Israel de forma étnica, né? Mas é aplicada ao mundo ou a todo o povo de Deus. Algumas expressões que vocês já conhecidas de vocês. Primeiro, reino de sacerdotes. Ela está usada, posta em Êxodo 19, 6, ali quando Deus estabelece a aliança do Sinai, e é usada especificamente para o povo de Israel. Mas só que Apocalipse aplica para toda a igreja. Ou seja, as imagens de textos como a grande comissão, as grandes comissões, seja de Mateus, e outros textos do Novo Testamento que falam do Israel de Deus, como por exemplo Gálatas, já está posto em Apocalipse. Ele é aplicado em forma de imagem em Apocalipse a toda a igreja. Uma dessas imagens é o reino de sacerdotes. Outra universalização é que as pragas do Êxodo não são apenas para o Egito, mas agora elas são aplicadas a todo mundo. Por isso que esses símbolos, como, salvo engano aqui, os selos e as taças em Apocalipse 16, elas retomam as pragas do Egito, mas agora elas não são confinadas ao Egito, mas toda a terra, ela agora passa por esse juízo de Deus. De uma certa forma, esse símbolo da praga do Êxodo é uma aplicação em Apocalipse da ideia da progressão da revelação. Aquilo que no juízo de Deus no Antigo Testamento era reservado a uma nação ímpia, agora no Novo Testamento e em Apocalipse, esse tipo de juízo é reservado ao mundo inteiro. Outra questão é a tribulação de 10 dias, que é posto também para toda a igreja, e é o livro de julgamento. E quais são os princípios que estão por trás, o que João, na verdade, quer nos mostrar quando ele, inspirado por Deus, universaliza esses símbolos do Antigo Testamento? Primeiramente, é uma perspectiva de cumprimento da história redentiva. Só fazendo um parêntese aqui, a gente costuma hoje muito falar da história da salvação. Esse conceito, história da salvação, é um conceito da história da teologia bíblica.
É uma linha da teologia bíblica mais europeia, alguns autores que se radicaram nos Estados Unidos, mas uma linha mais europeia, que vai tentar enxergar dentro da Escritura uma história da salvação, ou seja, há uma certa ideia de plano e cumprimento. Quem vai expressar melhor esse conceito é o Gerardus Voss, o Moisés Silva, não, Walter Kaiser. Ele tem um livro de teologia do Antigo Testamento, ele trabalha muito com essa ideia de profecia e cumprimento. É claro que eu tenho algumas observações, não só eu, outros a respeito do material do Walter Kaiser. Uma das observações para a teologia bíblica do Walter Kaiser, que a teologia bíblica dele começa com Gênesis 11. Desconsidera a criação, desconsidera o dilúvio, desconsidera muitas das coisas ali, começa com Gênesis 11. Por quê? Há várias tentativas de explicação disso. Mas, de alguma maneira, quando a gente fala de história redentiva, história da salvação, nós estamos falando de uma certa linha, ou de um eixo condutor dessa história bíblica. A ideia de que o Apocalipse ele está estabelecendo o cumprimento dessa história redentiva. Aquilo que foi anunciado agora é cumprido, agora é feito. Um outro princípio que eu falei agora é a questão da progressividade da revelação. Ou seja, pode parecer uma coisa muito tácita, né? A gente falar a revelação é progressiva, legal. Mas o que significa isso em termos da nossa, como isso altera a nossa interpretação do texto bíblico, ou até mesmo a forma como nós pregamos e usamos o Antigo Testamento nos sermões? Algumas questões rápidas aqui, não sei se vocês têm tanto, muito interesse nesse ponto. Quando a gente fala de revelação, progressividade da revelação, significa que cada passo da história redentiva retoma e expande um momento anterior. Então, por exemplo, dentro do Antigo Testamento, os profetas, eles são aqueles que reinterpretam o Pentateuco, reinterpretam os livros, a gente chama de livros históricos, os Salmos, os livros de sabedoria. Então, de alguma maneira, ela é progressiva porque há um diálogo desses profetas com aquilo que foi escrito antes. Quando então a gente chega num novo, a gente vai entender que essa progressividade ela é também renovada no sentido de que o Novo Testamento vai não só interpretar o Antigo Testamento, mas o Novo Testamento é quem vai muitas vezes explicar, vai dizer para nós o que o Antigo não disse, vai dizer para nós aquilo que não estava lá tão claro, mas agora ficou claro. Por exemplo, a praga do Êxodo, embora foi aplicada como um sinal da ira de Deus para o Egito, ela sinaliza para uma forma de juízo de Deus que será feito por toda a terra. Isso começa a aparecer nos profetas maiores e menores quando eles falam contra o Egito, mas ganha a sua máxima expressão em Apocalipse. E como que a gente entende isso do ponto de vista da pregação, do sermão expositivo, para também o nosso texto, nossa pregação no Novo Testamento não ficar só uma interpretação ou só uma forma como o Novo Testamento interpreta o Antigo? Acho que algumas coisas são importantes. Primeiro, a gente tem que saber exatamente qual que é o texto do Antigo Testamento ou quais são aqueles que o autor está retomando. Isso significa dizer que não é só pegar o que os comentaristas os dizem e tomar como certo. Às vezes os próprios comentaristas eles cometem equívocos. Eles falam que aquele determinado texto do Antigo Testamento está retomando do Novo, está retomando um determinado texto do Antigo Testamento e não é. Um exemplo muito claro é uma forma de interpretação muito comum em João capítulo 1, que o Logos ali, né, que João escreve, ele é a mesma coisa que a sabedoria em Provérbios 8. Só que se você pegar e ver como João trabalha os Logos em capítulo 1, não é a sabedoria de Provérbios 8. Existe a mesma figura de linguagem, a personificação, mas não significa que João está retomando Provérbios 8. Muito pelo contrário, eu caminho mais com a linha na interpretação desse texto, que diz que João está fazendo um diálogo com Gênesis capítulo 1. Então, se na pregação você retomar Provérbios 8, você não vai estar fazendo justiça ao texto exato que João está usando ali, que é Gênesis 1. Gênesis 1 e 2.
Então, só para ilustrar como na pregação isso é importante entender qual é o texto que está ali é, sendo falado. E, por fim, a mensagem que João quer dizer quando ele faz essa universalização, que Israel é o verdadeiro, que a igreja é como o verdadeiro Israel de Deus. Pastor, Microfone, sim. desculpa interromper, mas só para seguir na linha, então, para mim não cometer essa falha de tentar colocar um texto no qual o Apocalipse está se remetendo, isso é lendo o contexto mesmo, que eu vou conseguir fazer essa identificação. Por exemplo, ele não está se referindo a Provérbios, mas lá em Gênesis, é ler exatamente o que, por exemplo, está dizendo. Ela é um pouco o contexto da passagem que você está analisando, qualquer uma delas, pode ser Paulo, pode ser Pedro, esse é o primeiro princípio para você conseguir definir isso. Segundo, ver como que o texto do Novo Testamento está trabalhando aquela imagem, aquela verdade. Por exemplo, quando a gente vai fazendo exercício em João 1 e Provérbios 8. Em Provérbios 8, a sabedoria ela é criada, ela é uma criação de Deus. Mas o Logos, em João 1, é ele que cria. Por intermédio dele, tudo foi feito e veio existir. Então, a referência de João 1 não é Provérbios 8, mas é a palavra criadora de Deus em Gênesis 1. E disse Deus, haja luz. Ou seja, o que João está fazendo para nós é uma releitura de Gênesis 1. Aí a pergunta, como é que o próprio Cristo está presente na criação? Uma das coisas é a palavra de Deus criadora, é aquele pelo qual, por meio do qual tudo foi criado. É essa a referência de João 1. Então, por isso que tem que ver exatamente como é usado. E talvez, sabe, Sérgio, terceiro princípio é pegar os melhores comentaristas de cada livro do Novo Testamento. Eu já falei para vocês a lista do Best Commentaries, já expliquei para vocês essa lista, né? Todo mundo lembra disso aqui ou quer que eu mostre de novo? Precisa não, né? Põe, Tati, me ajudem aí. Bem explicado. Não é demais falar, hein? Não quer mais falar? Então tá bom. Deixa eu mostrar aqui. Um instante. Esse é o site. Muito simples de navegar, na verdade tem muito mais, sabe, do que comentários. Você tem muita coisa aqui de vários assuntos. Você tem autores, séries. Essas séries aqui são centenas de séries, tá, pessoal? Isso aqui é tudo séries de comentários de outras coisas. São muitas siglas, então você tem que clicar e conhecer cada uma delas. E tem as bibliotecas. Talvez a internet vai dar uma travada, é isso. Tem muitas bibliotecas aqui, que você pode olhar, muito boa. Mas a parte que eu mais uso é esse aqui, ó. Vamos pegar, por exemplo, o caso que eu falei de João. Há um ranking dos melhores comentários, de acordo com a avaliação. Você vê o do Carson, tem 100. Cara, eu acho que é o único que eu vi até hoje com 100. Mas é muito bom. Então, faz uma lista dos melhores comentários na avaliação de acadêmicos. O que é importante? Porque aqui tem uma classificação, se é pastoral, teológico, se é só mais teológico, se é, de alguma maneira, devocional, como esse aqui do João Calvino é tido como devocional. O que é legal? Porque tem caras que a gente não saberia se não houvesse uma lista dessa. Esse, por exemplo, cara aqui, Raymond Brown, que é o comentarista de João. Ele é um católico, um exegeta católico, já faleceu há vários anos, mas ele é muito bom, muito bom, muito bom exegeta. Católico, muito bom exegeta. Então, só para dizer para vocês, então, procure sempre os melhores comentários. Ao invés de você, por exemplo, pegar um comentário de 78 do Barrett, você pode usá-lo. Só que você tem comentário aqui de 2004, 2003, que são mais recentes. É claro, do Carson é de 90, mas é um melhor. Então, tem que fazer essa avaliação, não é porque é mais antigo que é pior e mais recente é melhor. Não é bem esse o critério. Mas é uma boa lista. É uma lista que eu diria, assim, de certa forma, confiável.
eles costumam acertar bastante, tá? Nessa lista. Então, dá uma olhada nos melhores comentaristas. Seria o terceiro princípio para fazer essa leitura de forma mais adequada. Seriam os princípios rápidos. Lá não falou do Hendrickson, não? Cara, pior que não. Talvez fala, mas ele acho que talvez está bem atrás. Deixa eu ver se eu acho ele aqui e projeto. Ele está lá, mas ele Tá está lá mais embaixo. Tá? Tá mais embaixo, abaixo do Ridderbos. Sim, de 2002. Ele está lá. Mas, por exemplo, se olhar essa lista entre o do Hendrickson e você pegar, por exemplo, do Leon Morris, você vai no Leon Morris, que está melhor classificado. E não é pela extensão, tá, galera? Não é porque o comentário é grande. É pela perspicácia, pela forma de trabalhar o texto. Existem vários critérios aqui. Então, não é porque o comentário é grosso que ele é o melhor classificado. Existem outros princípios que essa galera aqui que usa, na verdade, quem faz essa avaliação é o pessoal que é logado, então, tem todo um critério para você fazer esse tipo de análise que eles pedem aqui para o site. Então, é só para explicar um pouco desse processo. Então, eu costumo ir nos melhores comentaristas, nos que estão lá no topo dessa lista. No geral, a lista acerta. No geral, você percebe, fazendo a comparação entre comentarista e outro, que o comentarista é realmente mais correto. Há uma parte do princípio, Sérgio, eu quase esqueço de falar ele, que não é menos importante. Se você vai fazer uma série de pregações, seja em qual texto for, Salmos, Carta de Paulo, Carta de Pedro, Tiago, eu recomendaria a leitura várias e várias vezes da mesma carta, do mesmo escrito. Por quê? Quanto mais você lê, mais você se familiariza com a linguagem do autor, com os temas que ele trabalha, a forma com a qual ele trabalha. Isso significa dizer que, se você vai fazer uma série expositiva, leia várias vezes. Por exemplo, quando eu prego em Apocalipse, eu tenho que ler várias vezes o Apocalipse. Quando eu vou pregar a carta de Paulo aos Filipenses, tenho que ler várias vezes. Isso vai me dando familiaridade. Porque esses links, essas conexões que os comentaristas fazem do Novo e Antigo Testamento, que a gente vai ter que ir no comentário para ver, eu acho que só essa familiarização, ela já te dá bastante subsídio para você fazer esses próprios links. Tão bem quanto eles. Tão bem quanto eles. Sério. Não estou desmerecendo eles, mas assim, tão bem quanto eles. Só explicar rapidamente. Um outro também, assim, mas eu sei que para a galera, os últimos anos, eu não vou entrar nesse mérito, o pessoal não tem gostado, não tem tido muita predileção pelo grego. Por que disso, eu não sei explicar. Mas quando você vai se acostumando com o grego de um autor, por exemplo, João, você já consegue fazer isso muito claro. Dá para fazer realmente muito essa ponte. Porque o grego, acho que ajuda mais nisso. O texto original, ele te dá mais essas dicas, sabe, esses indícios das pontes que o autor está construindo ali em relação ao texto do Antigo Testamento. Questões rápidas sobre esse ponto. Ok, vamos lá continuar. Obrigado. Oi. Só agradecendo, obrigado. Tá, de nada. Vamos lá. Algumas questões que eu vou trabalhar aqui em relação ao livro de Daniel e uma outra forma que João trabalha o Antigo Testamento, que eu acho um dos pontos mais complexos de explicar. Eu espero que conseguir explicar, tá, galera? Se eu não conseguir, já vou me desculpando, porque é um conceito um tanto quanto muito específico, que o Bill, o outro chamam de usos do cumprimento possível indireto. Deixa eu explicar por que é cumprimento possível indireto. É porque há alguns links, algumas pontes que são muito sutis. Não é que elas não existem, mas não é algo que está tão assim explícito. E é por isso que, às vezes, alguns falam de possível e indireto. Por exemplo, a introdução do livro de Apocalipse faz uma alusão a Daniel 2, 28 e 29. Ou seja, o que está colocado ali? Quando vai ler Daniel 2, 28 e 29, fala que o tempo está próximo, né?
Aí você vai para Apocalipse e você vê uma semelhança disso, o que as coisas que em breve devem acontecer. São expressões diferentes, tá? O tempo está próximo, coisas que em breve devem acontecer, mas parece que há sim, ali João está retomando Daniel e colocando em outras palavras. Por isso que é possível, porque não é um consenso entre os comentaristas, entre os exegetas, esse ponto. Uma outra questão, por exemplo, é que esse uso de Daniel em Apocalipse 22, 10. Aqui, na verdade, João não está apenas retomando o próprio livro de Daniel, mas o próprio Apocalipse. No capítulo 1, ele já falou que as coisas que em breve devem acontecer, e Apocalipse 22, 10, há uma repetição dessa ideia. E nisso, algumas pontes são feitas. Por exemplo, se você vai ver outra questão ligada ao Filho do Homem. O Filho do Homem de Apocalipse é o Filho do Homem de Daniel. Mas a questão é qual a compreensão de Daniel sobre o Filho do Homem e de Apocalipse. Algumas dicas que são apenas ideias para a gente pensar. Pode ser que o uso em Apocalipse 1, 13 e 14 significa a crença de João que Jesus está cumprindo Daniel 7,13. Ou seja, quando ele vê o Filho do Homem naquela visão da exaltação de Cristo, ele está dizendo que ali se cumpre a profecia de Daniel a respeito do Filho do Homem que estava para vir. Então, há uma ideia assim de que aquilo que está falado em Daniel, de alguma maneira, aparece uma linguagem diferente em Apocalipse. E por isso é possível indireto, porque não está tão evidente, mas há possibilidades. É só dizendo que esse é um ponto. Esse aqui é um ponto mais acadêmico, é um ponto mais, assim, da discussão teológica. Isso aqui não vai para a igreja, isso aqui não entra em sermão, porque não é uma coisa para ficar explicando para a igreja, só explicando academicamente essa discussão que eu acho que tem a sua validade. Um outro tipo de uso invertido. Eu acho que isso aqui é muito legal. Por exemplo, os gentios virão e se ajoelharão perante Deus e tal. Isso é uma imagem que é usada, às vezes, para o próprio povo de Israel, e não para os gentios, mas em Apocalipse são os gentios. Aqui, Apocalipse 5,9, que está tomando Daniel 7,14. Deus usará as nações ímpias com o mesmo método que essas tentaram usar contra Deus. Ou seja, Deus ele vai julgar as nações ímpias da mesma forma que elas se rebelaram contra Deus no Antigo Testamento. Está em Apocalipse 5,9 e Daniel 7,14. Deixa eu explicar isso melhor. Deixa eu projetar para vocês esses dois textos para ficar mais fácil. Daniel 7,14. Só um instantinho. Só para a gente conferir esse exemplo, que é um ponto assim, mais parece fluido, não tão claro. Daniel 7,14. Ok, e Apocalipse 5,9, deixa eu abrir duas abas aqui do Chrome para ficar mais fácil para vocês. 5,9. 5,9? Eu coloquei 6, 5,9. Ok. Vamos lá. Deixa eu projetar aqui para vocês ficar mais fácil. Vamos lá, primeiro Daniel 7, verso 14. Foi-lhe dado domínio, glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é eterno, que não passará e o seu reino jamais será destruído. Em Apocalipse 5, 9, diz assim: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Qual que é o uso invertido aqui? Em Apocalipse, em Daniel 7, é falado de todos os povos, todas as nações. Mas Apocalipse está restringindo aqui nesse versículo especificamente ao povo de Deus.
Então, aquilo que também no Antigo Testamento é usado para todos os povos, em Apocalipse é aplicado apenas ao povo de Deus. Isso que significa dizer uso invertido. Eu não sei se ficou claro com esse exemplo, mas um outro uso invertido, por exemplo, as ironias, né, retributivas, ou a forma como o livro apresenta, por exemplo, os juízos, os sinais da ira de Deus. Só, por exemplo, vou dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, Daniel 8, 10, Apocalipse 12, 4, ou seja, a ideia é a seguinte, que a mesma ironia que Daniel usa, Apocalipse usa, mas com uma direção oposta. Ele inverte a ironia no Novo Testamento. Teria que gastar uma aula só para explicar texto a texto disso aqui, tá? Não dá para a gente parar só nesse ponto, mas é mostrar que o Antigo Testamento não apenas retoma, o Apocalipse não apenas retoma o Antigo Testamento, mas ele inverte a maneira como o Antigo Testamento trabalha algumas imagens e princípios. Então, só para mostrar alguns usos. O comentário mais robusto e completo sobre esse uso em Apocalipse, vocês vão ver no comentário de J.K. Bill. Não sei se eu consigo abrir aqui para vocês. Deixa eu parar aqui a transmissão, que eu vou tentar abrir aqui para vocês. Já vou encerrar a aula com algumas coisas que eu já vou explicar na aula que eu falei sobre materiais.